Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Excel básico. Eu sou o professor Alisson Freitas e acompanharei vocês durante o curso. Nesta primeira videoaula, estaremos falando sobre visão geral e características do Excel. O Microsoft Excel é um programa de planilha eletrônica, um sistema constituído por uma tabela composta de linhas, identificadas por números, e de colunas, identificadas por letras, em cuja interseção pode-se estipular valores, fórmulas e funções. Você saberia dizer como é utilizado o Microsoft Excel? Questão bastante importante, não é mesmo? Bem, observe então que esse programa é utilizado em aplicações numéricas que são apropriadas para análises orientadas em fileiras e colunas, como orçamento, ofertas e modelos financeiros, entre outras, além de ser um programa gráfico. Bom, agora nós teremos algumas características e curiosidades sobre o Excel. A planilha com 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. Por que isso? Observem que linhas 1, 2, 3, 4 e aí por diante, e colunas A, B, C, D, E e assim por diante. Em relação às linhas, nós temos que, ao selecionarmos a nossa primeira célula, vocês vão observar que se eu utilizar o comando Ctrl mais a seta para baixo, ele vai levar você lá para a última linha da nossa primeira planilha, que corresponde a 1.048.576. Para você voltar, o mesmo comando, só que agora com a seta para cima. Ctrl, seta para cima. Estamos de volta na primeira célula da planilha. Agora, se você quer saber qual é a última coluna da sua planilha, você vai utilizar o comando Ctrl, seta para a direita. Ele vai levar para você para a última coluna da sua planilha, que é a XFD. Para retornar na primeira célula, você vai utilizar Ctrl, seta para a esquerda. Ok? Então, também com Excel pode-se trabalhar com diversas planilhas abertas simultaneamente, drag e drop, arrastar e soltar para mover e copiar células, faixa de opções de guias, união, fusão de diversas planilhas, seleção de múltiplas áreas, impressão total ou partes da planilha, alinhamentos automáticos, adição de desenhos e gráficos, corretor ortográfico, várias funções pré-definidas. Bom, a seguir nós vamos conferir a tela inicial do Microsoft Excel. Reparem que toda essa característica que vocês têm de guias e grupos que essas guias possuem são bem semelhantes ao que vocês têm no PowerPoint e no Microsoft Word, por exemplo. No Excel também não seria diferente. Note que acima das letras que identificam as colunas, encontra-se a caixa de nome e a barra de fórmulas. Então vamos lá. Caixa de nome e barra de fórmulas, que você vai utilizar muito durante o curso, correto? No rodapé, ou seja, aqui nessa parte inferior da tela do Excel, acima, do que nós chamamos de barra de status, é exibido o nome das planilhas identificadas inicialmente por Plan 1, Plan 2 e Plan 3. É possível renomear, inserir, mover, copiar ou excluir
uma planilha. Veja na sequência como proceder com as ações. Por exemplo, se eu quero renomear uma planilha. Para renomear uma planilha, clique com o botão direito sobre a planilha a ser renomeada. Então, vamos lá, clicar com o botão direito. E na opção renomear, dê um duplo clique e digite um novo nome e tecle Enter. Então você tem essas duas opções, né? Ou você clica com o botão direito na planilha que você quer renomear, clica em renomear, ele vai aparecer para que você faça a alteração do nome, ou você simplesmente seleciona a planilha que você quer renomear e clica 2 vezes em cima dela. Aí sim ela vai aparecer para renomear. Correto? Bom, esse foi o nosso primeiro passo. Então vamos renomear aqui, ó, a planilha 1 para teste 1, por exemplo. Ou melhor, aula 1. Clico 2 vezes. Aula 01. Correto? Para finalizar, é só dar Enter. Pronto. Então, a nossa primeira planilha, que inicialmente era Plan 1, agora ela virou Aula 01. Correto? Bom, agora, se você quer inserir uma nova planilha, né, se você acha que essas 3 planilhas não serão suficientes para você realizar o seu trabalho, você pode inserir uma nova planilha. Como que seria a inserção de uma nova planilha? Você vai clicar neste botão aqui, que é inserir planilha, ou se você preferir usar o atalho Shift mais F11, você vai ter uma nova planilha já criada. Bem simples, né? Então, você acabou de criar uma nova planilha. Agora, você pode mover a planilha de um local para o outro. Por exemplo, vamos renomear aqui, ó, a Plan 2 para aula 03. Vou dar Enter. Bom, eu renomeei para aula 03. Então, se nós fôssemos seguir uma sequência, aula 01, aula 03, estaria faltando a aula 02, correto? Então, vamos renomear a Plan 3 para aula 02 e vamos movê-la para a sua posição correta. Como que eu procedo? Eu clico em cima da planilha, mantenho ela pressionada e arrasto para onde eu quero. Pronto, agora nós temos a ordem aula 01, aula 02 e aula 03. Correto? Bom, se eu agora quiser copiar, tá, uma planilha para que tenha o mesmo conteúdo para outra planilha, como eu posso proceder? Primeiramente eu vou copiar a planilha aula 01, tá? E vou selecionar com o botão direito e vou clicar em mover e copiar, né? Então, ao abrir a janela aqui, mover ou copiar, você pode, né, escolher o local para onde você vai copiar esta planilha. Eu posso copiar para a mesma pasta de arquivos, que seria a pasta 1, ou qualquer outro arquivo, tá? Ou antes da planilha 1, 2, 3 ou 4. No nosso caso, eu vou colocar ela para o final,
correto? E peço para criar uma cópia. Depois clico em OK. Só nós aguardarmos. Pronto. Reparem que nós temos aula 01 aqui e nós temos aula 01, porém, como para não ficar com o mesmo nome, entre parênteses nós temos aqui o número 2, correto? Bom, agora nós vamos proceder com a exclusão de uma planilha. Então, por exemplo, se eu quiser excluir a planilha aula 1, 2, que nós acabamos de copiar, bastaria eu clicar com o botão direito e depois no item excluir. Pronto. Caso houvesse algum dado digitado na planilha, ela iria, caso houvesse algum dado, né, na planilha, ele iria aparecer uma mensagem falando que é possível que haja dado nas planilhas, né, ou na planilha selecionada para exclusão. Para excluir, você iria ter que escolher entre excluir ou cancelar a ação que você iria fazer. E é importante destacar que um arquivo do Microsoft Excel é considerado uma pasta de trabalho. Observem bem que aqui em cima, pasta 1, Microsoft Excel. Num documento do Word, por exemplo, ele viria documento 1, Microsoft Word. No Excel é diferente, ele é considerado uma pasta de trabalho, onde contém, além de todas as linhas e colunas de uma planilha, uma série de planilhas, como vocês viram, que por padrão inicia com 3 planilhas, mas que pode ser acrescentado muito mais. Bom, nós temos então a apresentação da área de trabalho do Microsoft Excel. Primeira coisa que nós vemos, né, que nós teríamos que salientar e mostrar para vocês, é o menu Arquivo, que em relação ao Office 2007 ele teve uma alteração, né? Agora, quando você clica no menu Arquivo, tá? Você tem as opções de salvar, imprimir, fechar e sair, entre outras, que são funções mais usadas, né? Então, entre essas funções, salvar, salvar como, abrir o arquivo, fechar o arquivo que está aberto, nós temos as informações que, ora aberto o determinado arquivo, ele vai abrir informações sobre o arquivo que está aberto, como tamanho, título, marcas, categorias, enfim, todas as informações sobre o arquivo que está aberto no momento. Um item desse menu Arquivo bastante interessante é o item Recente. Quando você clica no item Recente, você tem todos os arquivos, né, todas as pastas de trabalhos que foram abertas recentemente. Então fica muito mais fácil de você navegar pela guia recente e abrir, por exemplo, um arquivo que você tenha feito. Às vezes você não lembra aonde você salvou e ele vai aparecer aqui para você. Aqui você teria a opção de pedir um novo arquivo, imprimir, salvar e enviar. Você pode, se caso o seu Outlook, né, que também faz parte do pacote Office, estiver ativo, você pode salvar esta pasta de trabalho e enviar para alguém no seu e-mail. E as opções de ajuda, as opções de configuração do Excel em si e o botão de sair, tá ok? Então, nessa primeira parte que nós vemos, nós temos o item Arquivo. Voltando agora para a página inicial,
né, que é a primeira guia que nós temos, tá? Nós temos que essa área toda aqui que vocês veem é o que nós chamamos de faixa de opções, né? E cada guia, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição, para cada uma dessas guias nós temos a sua faixa de opções correspondente. E esta faixa de opções, ela subdivide em grupos. Igual, página inicial é a guia que nós estamos utilizando no momento. Esse conjunto é a faixa de opções e para cada item, aqui nós temos um grupo área de transferência, um grupo fonte, um grupo de alinhamento, número, estilo, células e edição. Então, para que vocês entendam melhor, né, foi dividido dessa forma, né, as faixas de opções, e vocês podem reparar que são os itens, né, as opções que nós vamos utilizar com maior frequência, tá ok? Aqui em cima nós temos o que nós chamamos de barra de ferramenta de acesso rápido. Essa barra de ferramentas ela vai servir para quê? Vocês podem reparar que nós temos aqui o botão de salvar, o botão de desfazer, o botão de refazer e esse botãozinho aqui que significa para você criar um novo arquivo, ou seja, uma nova pasta, né, do Excel contendo mais 3 planilhas. Se você clicar neste item aqui, ó, personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, você vai ver que nós temos várias opções. As que estão marcadas são as que estão ativas no momento, né? Por exemplo, novo, que está aqui, salvar, né? Desfazer e refazer. Por exemplo, eu posso ativar a opção de abrir um arquivo. Vocês reparem que ele apareceu aqui. Vamos ativar de novo. Eu posso pedir para ativar a impressão rápida, ou seja, você clicando nesta impressora, ele vai pegar as informações de impressão que estão armazenadas de forma automática pelo Excel e vai abrir, lógico, a parte de impressão rápida. Dentre outros que nós podemos, né, utilizar aqui. Então nós vamos deixar mais esses dois ativos, que é o abrir e o imprimir. Tá ok? Para conhecermos melhor, né, aqui nós temos o que nós chamamos de barra de título, tá, que mostra o nome da pasta de trabalho que está aberta e o título do programa, né? No caso, o nome do arquivo, né, o qual está aberto, que ainda não salvamos, é pasta 1, e o nome do programa, que é o Microsoft Excel. Em seguida, nós temos a barra de ajuda, né, que acessa a ajuda do Office online ou local, salva no computador, ok? Essa barrinha aqui que vai permitir com que nós façamos consultas sobre o Excel online ou que esteja configurada a ajuda local. Bom, dando sequência, nós temos aqui agora os controles de janela, né? Que botão minimizar, né? O botão restaurar e o botão fechar. Nesse caso, ele estaria fechando o arquivo que nós estamos trabalhando no momento. Se eu utilizar este controle aqui, né, o Excel vai ser fechado. Tá ok? Agora, nós iremos mostrar, né, um pouco mais sobre as faixas de opções. A primeira, que é a página inicial, né, nós temos o grupo de área de transferência, que tudo o que você copiar, recortar ou simplesmente pedir para que venha para essa área de transferência, né, que você copiou um item da planilha, ele vem para a área de transferência, aí você vai poder colar, né, ou você pode recortar, né, esse item.
E esse pincel de formatação, que é bastante interessante, quando você pode utilizar uma formatação já existente e você copiar essa mesma formatação para uma célula que você está utilizando. Né? O grupo fonte, que você tem o tipo de fonte, o tamanho da fonte. Aqui você pode aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, a opção de negrito, itálico e sublinhado. Já nesse botão, né, do grupo fonte, nós temos as opções de bordas, que são as bordas da sua planilha. Então nós podemos ter a borda inferior, borda superior, borda esquerda, direita. Nós podemos ser sem bordas ou todas as bordas. Isso em relação à célula que nós estamos selecionando ou ao conjunto de células que estamos selecionando. Tá? O botão de cor de preenchimento, esse botão ele vai preencher o fundo da sua célula. Observe que aqui nós temos uma célula ativa e à medida que eu passo o mouse, né, nas cores que eu estou selecionando, ele vai trocando a cor, à medida que nós vamos passando o mouse aqui, tá certo? Bom, aqui nós temos a cor da fonte, né? Você tem um texto e você vai trocar a cor da sua fonte, né? Da mesma maneira que no Word e Excel. Este grupo aqui é bastante interessante, que é o grupo de alinhamento, diferente do Word, que nós teríamos alinhamento à esquerda, centralizado e alinhamento à direita. Como nós estamos lidando com células, nós temos também o alinhamento em cima, alinhamento no meio e o alinhar embaixo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nestes itens aqui, nós faremos o alinhamento na horizontal. E estes aqui, nós faremos os alinhamentos na vertical. Aqui nós teríamos a opção de orientação do texto. Tá? Eu posso inclinar o texto no sentido anti-horário, inclinar o texto no sentido horário, texto vertical, girar texto para cima, girar texto para baixo e formatar o alinhamento da célula. Tá? Então vocês têm as opções aqui. Aqui nós temos a opção de diminuir recuo, aumentar recuo, quebrar texto automaticamente e mesclar e centralizar. No próximo grupo, que é o grupo número, nós temos a formatação do estilo de dados que nós daremos na nossa célula. Por exemplo, eu tenho um item aqui. Vou digitar aqui o número 123. Quando eu confirmo a sua inserção, eu tenho que, inicialmente, a formatação está para geral. Mas eu posso mudar essa formatação para número, para moeda. Então, observe que quando nós formatamos para moeda, ele já automaticamente faz o acréscimo do R cifrão. O número contábil, né, seria praticamente a mesma coisa que você está utilizando aqui de moeda. Data abreviada, tá? Ele vai te mostrar a data abreviada de acordo com o exemplo que nós estaríamos inserindo. Por exemplo, se eu tivesse inserido a data de hoje, ele iria mostrar, né, a data abreviada de forma correta. Como nós digitamos 1, 2, 3, né, não é uma data, então ele configura dessa forma. Nós teríamos a data completa, tá? Que ele coloca a data de hoje, né, o dia, né, o mês e o ano. Poderíamos colocar hora, porcentagem, fração, né, no caso ele iria, né, fração, e além da notação científica, e o texto propriamente dito.
diferente de número. Ele vai entender que esse 1, 2, 3 não seria números, seriam textos digitados nessas células. Ok? Dando sequência, nós temos formatação condicional, formatar tabela, estilos de célula, inserir colunas, células, excluir células, no caso, e formatar. Por exemplo, observem que, deixa eu voltar as opções aqui. Pronto. Se eu tenho aqui uma célula ativa selecionada, quando eu clico no botão inserir, eu posso inserir células, inserir linhas na planilha. No caso, eu estou com a linha 3 selecionada, eu iria estar inserindo uma linha nova aqui, tá? Inserir colunas, e eu posso inserir também outra planilha, que viria aqui para baixo, tá ok? Botão de funções, no caso aqui fica sempre a mais utilizada, que é a função de autossoma. Se você clicar aqui, você tem outras opções, que seria média, contar números, máximos, mínimo, e mais funções, que nós vamos ver mais adiante. Os outros botões, que seria preencher, ele vai preencher de acordo com uma sequência, limpar os dados, classificar, localizar e selecionar estes dados. Então, esta faixa de opção que eu mostrei para vocês, bem na íntegra, com bastante detalhes, é a que vocês irão utilizar com maior frequência. As outras nós iremos conhecer durante o curso. Por exemplo, inserir, vocês têm como inserir tabela, dinâmica, no caso, tabela, imagens, clipart, a parte de gráficos, que nós temos aqui, tá? Mini gráficos, segmentação de dados, hiperlink, caixa de texto, cabeçalho, rodapé, enfim, todas as opções que nós temos na guia inserir. Na guia layout da página, você vai tratar da sua página em si, como que ficaria a impressão. Nós temos os temas, a parte de configuração de página, onde você pode trocar a margem, a orientação do papel, o tamanho desse papel, a área que vai ser imprimida, quebras de página, plano de fundo e os títulos, além de largura da sua coluna, a altura da sua linha, a escala que você vai utilizar para trabalhar com essa formatação. Aqui você pode exibir linhas de grade ou não. Se você clicar, as guias não vão aparecer, tá vendo? Eles aparecem sim, a célula aqui como ativa, mas não aparece as linhas da sua planilha. Deixa eu voltar aqui. Os títulos, exibir ou não os títulos. Se eu clicar aqui, nós vamos sumir com as linhas, tá? Isso aqui vai, as colunas e as linhas, no caso, isso aqui vai muito de, às vezes você está fazendo, como no nosso caso, uma videoaula, e você quer apresentar somente a planilha pronta. Então você vai tirar esses títulos aqui para você estar trabalhando de uma forma melhor. A questão de organização, quando você insere um objeto, por exemplo, uma imagem, você pode colocar atrás do texto, recuar, painel de seleção e o alinhamento. Fórmulas. Esta aqui é bastante interessante, que nós vamos ter uma aula somente para essa guia. Dados, também da mesma forma. Revisão, tá? Que nós temos verificação ortográfica, pesquisar dentro da sua planilha, dicionários, inserção de comentários, e isso aqui são as alterações, o grupo alterações, que nós vamos trabalhar numa oportunidade bem mais avançada para o Excel. E a parte de exibição, que nós temos os modos de exibição da pasta de trabalho, esse aqui que vocês estão vendo, que é o modo normal. Aqui nós temos o layout da página, tá? E aqui você vê realmente como a página ficaria para que você digitasse,
a sua planilha e você automaticamente já fosse vendo como ficaria o resultado dessa planilha numa impressão, por exemplo, né? Você já teria essa opção. É bastante utilizado aí por pessoas que já querem ver o resultado da planilha já direto, tá ok? Então vamos voltar aqui para o modo normal. E vocês reparem, quando eu peço para exibir o layout de página, né, ele mostra que aqui, essa linha pontilhada, ela ficou o quê? Marcando que na coluna J e a coluna K, a interseção das duas, né, o meio aqui, é a divisão entre uma página e outra. Se nós formos rodar aqui a barra de rolagem, nós vamos ver que nós vamos achar aqui uma divisão mais abaixo, que seria justamente a divisão das páginas, tá ok? Bom, para nós não alongarmos muito, né, essa videoaula, eu proponho a vocês para que assistam a próxima videoaula, que nós vamos estar falando sobre como editar a sua planilha, tá ok? Até lá!